Hoje eu não vim pintar quadros aqui. Eu vim tentar fazer você entender o meu objetivo. O meu objetivo, vou contar um pouco da minha história, melhor assim, vou contar um pouco da minha história, porque talvez eu sou um pouco de você. Já passei pelos mesmos caminhos. Eu fui de uma infância pobre, né? Morávamos em São Paulo, né? Meu pai era trabalhador, mestre de obra. Na época lá era a Sabesp, lá em São Paulo, uma empreiteira lá de água, né? Então eu chamava Sabesp. E eu me lembro como gente, eu tinha meus 9 para 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com o meu pai. Meu pai depois saiu dessa firma e ele é mestre de obra, né? Pedreiro, e faz de tudo na obra. E quando ele estava trabalhando no meu bairro, que era um bairro novo, eu ia ajudar ele todos os dias. Com 9 anos de idade, eu ia ajudar meu pai todos os dias. Levantava cedo de manhã, né? Levantava cedo de manhã e ia ajudar o meu pai como servente de pedreiro, porque os pais de antigamente não são como os pais de hoje, né? Hoje eu sou avô, né? E a criação é totalmente diferente. Meu pai criou nós como os pais dele criou ele, né? Não culpo ele nada. Muitas das vezes eu cresci revoltado, né? Cresci revoltado, mas eu não entendia. Hoje, né? Tem uma carga aí de 55 anos, né? Põe aí uns 50 anos de experiência de vida. Mas eu com meus 9 anos de idade, eu já comecei a ajudar, né? Ajudar o meu pai, levantava 6h30 da manhã, eu sou o filho primogênito da família, né? Eu sou o que nasceu primeiro, o primogênito da família. Então, meu pai requeria de mim para exemplo dos meus irmãos. Então, eu fui crescendo, né? E meu pai, quando ele trabalhava, meu pai, como trabalhava na vila que eu morava, era uma vila nova, era um Rincão, né, em São Paulo, perto de Perus. Morei em Perus, morei em Calheiras, morei em Pirituba, morei em Cantagalo, né? Quando criança, né? E ali chama Parada de Taipas, perto do Rincão, e era uma vila nova, estava começando, meu pai comprou um terreno lá e fez a casa dele, com 5 crianças, a vida era difícil, né? A vida era difícil. Então, eu com 9 anos de idade, como a formação era diferente, e eu dava conta de 2 pedreiros. Veja bem, dava conta de 2 pedreiros dando massa e carregando brocos, com 9 anos de idade. Isso me revoltava, mas eu queria mostrar que eu conseguia, que eu fazia, e aí as pessoas me elogiavam, cada vez eu se matava mais, e quando dava 10 horas eu corria para minha casa, saía correndo que nem doido, tomava banho, almoçava. Quando era 11h30 eu andava 1,5 km a 2 km mais ou menos. Eu lembro hoje que isso aí já faz uns 40 anos, né? Eu tenho 55, 9 anos, uns 45 anos. Então eu lembro que eu andava de 1,5 km a 2 km para estudar. Chegava na escola, estudava, voltava embora, né? E todo dia a mesma coisa. Mas na minha cabeça, a minha intenção era subir de vida, como ajudar meu pai, como ajudar minha mãe. Mas os pais de antigamente não tinham uma cabeça para orientar a criança ou orientar os seus filhos, né, a como trilhar, a como projetar um futuro na vida do filho, da filha. Eles não tinham mentalidade para isso, né? Então, não culpo meu pai por isso, nada. Fui muito castigado, apanhei demais, né? Eu lembro que
Era cinco pessoas na família e não era fácil, né? Meu pai trabalhava sozinho, minha mãe tinha que cuidar de todo mundo, não era fácil. Eu lembro uma vez também, deixa eu contar aqui já aproveitando, quem nunca passou por isso? Talvez eu estou falando com pessoas que já passaram o que eu passei, né? Eu como primogênito, teve uma certa ocasião que o meu pai, ele estava colocando um piso taco, aqueles tacos, antigamente eu uso muito pouco, né? Hoje eu sou mestre de obra, aprendi muito, hoje eu faço muitas coisas, né? Mas eu estou mais para o lado da pintura, mas eu sei fazer, não é que eu faço, eu sei fazer muitas coisas disso. Mas veja bem, fiz muito na minha vida isso. Então, uma certa ocasião, meu pai eu ajudando ele, né? Começou cedo, era um sábado, e ele estava colocando taco, né? São os pisos de taco de madeira, muitas pessoas não conhecem, né? Os pisos de taco de madeira, e ele colocou ali o dia inteiro. Quando foi umas 4, 5 horas da tarde, ele acabou de fazer ali o quarto, a sala, e eu ajudei o dia inteiro, fazendo massa, pregando preguinho, tinha que pregar os preguinhos no taco, sabe, os preguinhos assim, chatinhos assim, sabe? Preguinho chatinho assim, tinha que pregar no taco, e eu passava, e quando ele estava trabalhando para fora, vinham umas malas assim de taco, né, tudo enrolado assim, amarrado com a fita, e eu ficava pregando, tinha um picho embaixo, e eu ficava pregando aquilo a semana inteira, quando meu pai não estava trabalhando ali perto, onde eu poderia ajudar e depois ir para a escola. Então, sempre tinha uma tarefa, né? Depois eu volto aí no dia do taco, mas sempre tinha uma tarefa, né? Os pais da gente, antigamente, eles faziam a gente trabalhar no que aprenderam, né? Achava, se falasse, hoje, meu pai, tadinho, faleceu aí faz uns 6 meses, né? Teve um acidente aí, uma pessoa sem responsabilidade matou meu pai, acabou matando meu pai, né? E me tirou a vida do meu pai. Então, não vou falar coisa que ele não pode se defender, e nem vou falar porque meu pai, eu tenho muito respeito por ele. E é isso aí. Deixa eu voltar aqui. Sim. Meu pai, como foi criado na pancada, né? Eu não tive infância. Na realidade, eu não tive infância, porque eu tinha mais 4 irmãos, né? 2 irmãs e 2 irmãos. E eu, como mais velho, sempre era requerido mais de mim. Eu tinha que tomar conta. E tem outra coisa que muitas das vezes, eu vou contar aqui a minha história, talvez você vai falar, porque eu quero saber da história. Se você quiser saber da minha história, pode saber que eu vou contar tintim por tintim. Eu vou contar a minha história tintim por tintim, porque eu senti do meu coração de contar a minha história, vocês vão ver a transformação que Deus pode fazer na tua vida. Mas você tem que fazer primeiro. Deus vai te ajudar, mas você tem que fazer primeiro, né? Então eu estou começando a contar a minha história. Quem quiser acompanhar aí, hoje é o primeiro vídeo, né? E eu, por falta de experiência, orientação do pai, da família, antigamente, nós não tínhamos televisão em casa, era pecado, né? Vou falar entre aspas, era pecado, né? Não sei o quê. Meu pai, a gente respeita, porque a casa era dele, né? A casa era dele. Se a gente pudesse, até os 18 anos, a vida da gente é grátis, 0,800, você não paga nada, e depois de 18 anos, viram a chave, aí você tem que pagar, você tem que comprar, você tem, entendeu? Então, é isso aí. E então, na casa do meu pai não tinha televisão, e a gente ia assistir na casa dos outros, sabe? A gente assistia na casa dos outros, a gente era tocado na casa dos outros, a gente era criança, não entendia nada, e aquela vontade de assistir televisão, porque você ia para a escola no outro dia, todo mundo comentava e ria, fazia aqueles grupinhos, você era excluído de tudo, porque falta de sabedoria dos pais, né? Não vou criticar a religião, não vou criticar pastor, nada, hoje eu tenho conhecimento, tenho uma transformação na minha vida, e como eu estava dizendo, quem quiser acompanhar o meu canal, eu vou ensinar, eu vou contar a minha história, a minha vida, que muitos de vocês vão se espelhar em mim, vão falar, poxa,
É verdade, isso aconteceu comigo.